São Paulo continua avançando no plano de retomada em meio à pandemia e começa hoje a reabrir as escolas. E para falar mais sobre a luta contra a Covid-19, também em outros assuntos, os próximos passos aqui do Plano São Paulo, gentilmente nos atende o governador João Dória. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Tiago, muito bom dia. Leandro, Zé Maria, ouvintes e internautas da Jovem Pan. Bom dia a todos. Governador, falando sobre a retomada das escolas, inclusive há uma informação de que as escolas estão liberadas para continuar com a questão não presencial, pelo menos até o ano de 2021. O senhor acha que mesmo com essa retomada, muito aos poucos, com rodízio de alunos, já é um ano letivo perdido, governador? É um ano letivo quase perdido, Tiago, mas ainda em tempo de minimizar os efeitos da pandemia no ensino em São Paulo. O retorno oficial das aulas começa hoje, conforme você acaba de anunciar. Os prefeitos terão autonomia para decidir se querem retomar as aulas nos seus municípios e vale lembrar que o retorno, havendo, será gradual. Ou seja, na primeira etapa vai atingir 35%, depois 35%, depois 30% até completar 100% em sistema de rodízio. A rede estadual, Tiago, volta hoje presencialmente, os alunos voltam hoje, os alunos do ensino médio e educação de jovens e adultos. Já os alunos do ensino fundamental retornam no dia 3 de novembro. São 700 escolas estaduais oferecendo aulas, Tiago, para o ensino médio e o EJA, e as atividades de reforço e recuperação também. Há muitas crianças e jovens que já estão sofrendo muito com estes 8 meses e meio de ausência da escola, do convívio, do ensino e até mesmo da merenda oferecida na rede pública de ensino. Governador, em relação à testagem de profissionais, como é que o Estado vai trabalhar com isso? Claro, a testagem é fundamental para tirar as pessoas eventualmente doentes de circulação. De que forma o Estado vai fazer isso nessa retomada? São Paulo já é o estado que mais testa no Brasil, isso nos últimos 100 dias. Já há mais de 3 meses que nós temos um volume de testagem recorde em São Paulo. E também estamos fazendo a testagem com a rede pública de ensino, professores, servidores, para termos a convicção de que todos eles estão devidamente protegidos ou, se tiverem alguma indicação, obviamente serão atendidos clinicamente. Nós já fizemos 5 milhões de testes aqui em São Paulo e uma média diária de testagem bastante expressiva em todo o estado de São Paulo. E vamos continuar testando. Enquanto tivermos a pandemia, até a chegada da vacina, Tiago, São Paulo vai continuar testando. Governador, agora girando os nossos comentaristas, Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Salve, governador, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. Governador, bom dia, Zé Maria. O senhor sabe que há resistências aqui no governo federal quanto à sua gestão, né? Isso se reflete em vários pontos da administração. Eu ouvi de pessoas ligadas ao governo de que há uma resistência, inclusive com relação à vacina do Butantan, que é gerida pelo governo de São Paulo. E minha pergunta é, como será essa vacina? Qual é a programação? O senhor vai vacinar só os moradores do estado de São Paulo? E como é que é essa interligação com as outras vacinas e com o governo federal, essa imunização federal? Zé Maria, mais uma vez, bom dia a você. Primeiro, não faz sentido nenhum você politizar vacina, assim como politizar a própria o corona, ou seja, a crise e a pandemia que nós estamos vivendo nesse momento. É um erro. Nós aqui não politizamos. A vacina está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, juntamente com a Sinovac, o laboratório privado chinês, para a imunização de todos os brasileiros, não apenas os brasileiros de São Paulo. Mas, por óbvio, para isso nós precisamos do apoio do Ministério da Saúde. As relações com o Ministério da Saúde, é importante esclarecer, vão muito bem. Ou seja, o ministro tem sido extremamente correto com São Paulo e as relações também, Zé Maria, com a Anvisa, igualmente seguem dentro de um curso técnico. Nós não temos a reclamação a fazer. Amanhã mesmo haverá mais uma reunião com o ministro Eduardo Pazuello, o nosso secretário da Saúde, Jean Gorenstein, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Agora, o que eu disse, volto a reafirmar aqui, Zé Maria Trindade, que para os brasileiros que vivem em São Paulo, não vai faltar a vacina. Isso nós garantimos.
por óbvio, desejamos oferecer a Coronavac para os brasileiros de todo o país, através do Sistema Nacional de Imunização, via SUS, que é comandado pelo Ministério da Saúde. Mas esta é uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde. E, de fato, eu queria esclarecer a vocês, a Maria, Tiago, Leandro e a todos os ouvintes e internautas aqui da Jovem Pan. O Brasil vai precisar de pelo menos 4 vacinas para a imunização de todos os brasileiros no menor prazo possível. Vai precisar da Coronavac, do Instituto Butantan, vai precisar da vacina de Oxford com a Fiocruz e mais 2 outras vacinas, entre as 5 que estão sendo testadas neste momento aqui no Brasil. Nós temos que fazer a imunização simultânea de todos os brasileiros. Não é possível imaginar que o governo federal vai imunizar uma parte dos brasileiros e a outra parte não, ou seja, eleger brasileiros de primeira classe e brasileiros de segunda classe. Então, eu confio que o Ministério da Saúde não colocará viés político, ideológico, eleitoral num tema tão grave, tão importante quanto é a da vacina para salvar vidas. Aqui em São Paulo, nós não estamos fazendo politização, não vamos fazer, e estamos garantindo que os brasileiros que vivem em São Paulo serão vacinados contra o coronavírus e uma vacina segura. Aliás, a vacina Coronavac foi classificada entre as 8 mais promissoras vacinas pela Organização Mundial da Saúde. E por fim, Zé Maria Trindade, informação que foi divulgada já no site do G1 e nos jornais, inclusive dita e mencionada aqui na Jovem Pan, na última quinta-feira, que vários componentes, aliás, da vacina de Oxford, que está sendo desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca, virão importados da China. Portanto, não é razoável imaginar que, por ser chinesa, a vacina seja menos eficiente do que a inglesa. Se a própria vacina inglesa vai ter elementos produzidos na China para a imunização dos cidadãos. Governador João Dória, agora a pergunta de Leandro Narlock. Leandro. Oi, governador, bom dia. Governador, eu gostaria de mover a discussão aí para a reforma administrativa. O seu governo enviou para a Assembleia Legislativa uma reforma aí um tanto agressiva, né, incluindo privatização, concessão de parques, extinção de algumas autarquias. Enquanto isso, no âmbito federal, aí o governo federal está um pouco tá confuso, né? A relação ali do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tá tumultuada, né? Às vezes eles brigam, às vezes eles se conciliam. Como é que o senhor avalia essa relação, essa atuação do governo em relação a reformas estruturais? Leandro, muito bom dia. Vou responder ao conjunto de perguntas. Primeiro falando de São Paulo e na sequência no âmbito federal. O coronavírus, ou seja, a pandemia, causou a mais grave crise econômica mundial desde a recessão de 1929. Todos os 216 países do mundo que enfrentam a pandemia enfrentam também uma grave crise econômica em diferentes níveis, mas todos vivendo situação muito crítica, aumento de desemprego, recessão e queda na força econômica destes países. Não foi diferente no Brasil, não foi diferente em São Paulo. Aqui já perdemos 10,4 bilhões de reais do nosso orçamento num gravíssimo desequilíbrio fiscal. Portanto, o programa de modernização administrativa e ajuste fiscal enviado para a Assembleia tem por objetivo, Leandro, exatamente garantir recursos necessários para que em 2021 nós possamos honrar o salário dos 650 mil servidores públicos do Estado de São Paulo, sem atrasos, garantindo saúde, educação, segurança pública, proteção social e os programas habitacionais também do Estado. E elaboramos um projeto sem viés ideológico, sem viés político, para esta reforma que neste momento está em debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E propõe, como você mencionou, a extinção de fundações, empresas e autarquias historicamente deficitárias. Só no ano passado, Leandro, deram um prejuízo de 350 milhões de reais aos cofres públicos. E também propusemos um corte de 20% em benefícios fiscais do ICMS concedidos a empresas privadas por um período de 24 meses, não para eternizar o corte nesses benefícios, mas pontualmente por 24 meses, ou seja, 21 e 22, para a recuperação fiscal do Estado de São Paulo. É o que o governo federal, conforme você mencionou, Leandro, deveria estar fazendo nesse momento, reforma administrativa, e não pensando em aumentar impostos, criando o CPMF ou um imposto, seja qual for o nome que vier a ter, falha o governo federal em não encaminhar para o debate no Congresso Nacional
uma reforma administrativa. E fico triste também de verificar que no próprio governo federal há conflitos entre ministros que impede uma decisão harmoniosa para o encaminhamento de uma proposta de reforma administrativa ao Congresso Nacional. É muito triste ver ministros como Paulo Guedes, a quem respeito muito, em atrito e conflito com Rogério Marinho, outro ministro do governo Bolsonaro. Cada um tem uma ideia, cada um puxa para um lado. Quem perde com isso é o país e os brasileiros também. Governador, são pelo menos 3 propostas de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. O senhor acha que nessa proposta do governo federal os estados deveriam ser incluídos? Eu sei que existem negociações com os estados para que haja essa união de propostas, para que todos os impostos sejam unificados, inclusive o ICMS, né, o imposto estadual mais importante. O senhor acha que isso é viável? Acho viável e acho importante, Tiago. Evidente que é um debate. A Casa Legislativa é um poder independente exatamente para permitir o debate e com o debate o aperfeiçoamento de projetos. Essa é a beleza da democracia, quando você tem um contraditório, mas tem iniciativas. A pior atitude é aquela que não se toma. É emudecer com medo de debater. Não é o que estamos fazendo em São Paulo. E espero que não seja a opção do governo federal. E tem que obedecer, sim, o Pacto Federativo, para permitir que os estados também sejam contemplados de forma adequada. Aliás, o governo se governa nos estados e nos municípios, você não governa na nuvem de Brasília. É muito distante a nuvem da capital federal da realidade dos brasileiros de qualquer parte dos estados. Portanto, temos que obedecer o Pacto Federativo e a reforma tributária deve levar em conta, sim, a necessidade dos estados, principalmente com o efeito da pandemia, que aniquilou as economias de vários estados brasileiros. Governador, falando sobre um assunto aqui do Estado, nessa semana a Jovem Pan está levando ao ar uma série de reportagens falando sobre a violência policial. O senhor acha que conseguiu reduzir a letalidade da polícia em casos de abuso de autoridade? Tivemos alguns casos, aliás, desde o ano passado. O senhor acha que conseguiu, nesses últimos meses, reduzir isso? Tiago, a resposta é sim. São Paulo reduziu a letalidade policial pelo 3º mês consecutivo, na comparação com os mesmos meses do ano passado. Eu vou dar os números aqui a você, ouvintes internautas da Jovem Pan. Agosto houve uma queda de 33%, em julho tivemos uma queda de 31%, e em junho de 12,5%. Portanto, junho 12,5%, julho 31%, agosto 33%. Ou seja, nós estamos ampliando a queda da letalidade policial nos últimos 3 meses. E por que isso aconteceu? Primeiro, fizemos um programa chamado retreinamento de 88 mil policiais militares. É a primeira vez que isso acontece no estado de São Paulo. Mas foi possível graças à competência e à eficiência da Secretaria de Segurança Pública e do comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aqui eu ressalto o trabalho do general João Campos, que é o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e todo o comando da Polícia Militar do Estado. Outro fator que tem contribuído são as body cams, são as câmeras corporais. Nós já temos 1.000 câmeras corporais em funcionamento com policiais militares aqui na região metropolitana de São Paulo. Estamos fazendo a aquisição de mais 2.000 câmeras, que até dezembro já estarão sendo incorporadas gradualmente à tropa, e o ano que vem mais 5.000 bodycams. É a primeira polícia militar do Brasil a utilizar as câmeras corporais com transmissão ao vivo das imagens, Tiago. Não é a câmera que retém a informação para depois disponibilizar ao comando da Polícia Militar. É online, as imagens são ao vivo. Isso protege a população, protege o bom policial. Aquele que é bom policial não tem nada a temer a usar uma câmera corporal. O bandido tem a temer, porque a câmera ajuda e orienta o trabalho do policial, inclusive porque o comando desta operação é sempre do Copom, além da presença física do capitão ou do major localmente. Você tem os coronéis no Centro de Comando de Policiamento do Estado de São Paulo, aqui no bairro da Luz, comandando estas operações. Outro fator que tem ajudado também, Tiago, a introdução, desde o final do ano passado, da polícia de drone, da Dronepol no Estado de São Paulo. Hoje já são mais de 70 drones operando, são drones silenciosos, pequenos, embora de alta envergadura técnica,
são feitos especificamente para o policiamento urbano e rural. Tudo isso contribuiu para a melhoria da eficiência da polícia em São Paulo e a redução da letalidade policial pelo terceiro mês consecutivo aqui no nosso estado. Governador, Zé Maria Trindade de Brasília faz mais uma pergunta. Zé. Pois é, governador, eu prestei atenção na sua proposta de reforma administrativa enviada à Assembleia e confesso que fiquei assustado com o cenário na justificativa quando se fala da queda da arrecadação e na contramão ou na contrapartida vem um aumento de demanda de serviços públicos muito grande, né? O senhor prevê demanda de matrículas nas escolas públicas, prevendo aí queda na renda e retirada de alunos da escola privada. Na saúde, a mesma coisa, muitos desempregados e planos de saúde cortados, e na segurança pública, aumento da violência, né? Eu queria dizer se o senhor prevê este cenário, o que está sendo feito, se o senhor prevê um tipo de renda paulista, alguma coisa assim, e como o senhor vai enfrentar esse quadro, que não é bonito não, para o ano que vem. Zé Maria, primeiro, o quadro é nacional, não é o quadro de São Paulo. O processo que se abateu sobre a economia brasileira, fruto da pandemia, é nacional, não é um fato local, não é um fato de São Paulo. Mas aqui estamos tomando as medidas necessárias. O enfrentamento à crise gera desgastes, evidentemente. Quando você propõe uma reforma administrativa, isso gera, evidentemente, um debate significativo que acaba trazendo no âmbito do legislativo algum viés ideológico, partidário, e eu diria até eleitoral. Estamos em ano de eleições municipais, mas nós entendemos que é o que tem que ser feito. E por isso encaminhamos a proposta para a extinção de empresas e fundações, a redução do custo do Estado, a diminuição do Estado, para melhorar a sua eficiência e garantir que saúde, educação, segurança pública, habitação popular e os programas de proteção social sejam mantidos aqui no Estado de São Paulo. Lembro também, Zé Maria, que nós já entregamos aqui a comunidades no Estado de São Paulo 1.500.000 cestas do alimento solidário, com 25 quilos de alimento cada cesta. É mais do que a cesta básica, bem mais do que a cesta básica, seja em volume de alimentos, seja na qualidade desses alimentos. 1,5 milhão de famílias já receberam isso aqui no estado de São Paulo, e famílias em estado de pobreza e extrema pobreza. Também destinamos a merenda em casa para 770 mil alunos da rede estadual de ensino. E outros 600 mil cestas de produtos de higiene e limpeza, incluindo álcool em gel e máscaras protetivas para a população. E vamos seguir dentro desses programas. Não há condição, neste momento, se pensar num programa de renda cidadã local, regional. Compete ao governo federal este debate e a destinação do recurso que for possível, sem furar o teto de gastos, né, Zé Maria? Bom, rapidamente para a gente fechar, Leandro Narlock. Governador, muitos ouvintes aqui da Jovem Pan mandam mensagens apontando aquela velha contradição, que os bares estão abertos, estão cheios, os shoppings também, mas as escolas ainda não abriram. As de São Paulo, como o senhor disse, estão reabrindo hoje, a rede estadual está começando a reabrir, mas na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas tem sido aí muito criticado por uma certa lentidão, talvez um excesso de zelo ao retornar às escolas particulares, né, permitir a volta das escolas particulares e, claro, a das públicas. Como é que o senhor avalia aí? Tem um excesso de zelo, aí uma lentidão muito grande no retorno das aulas dos alunos da cidade de São Paulo? Leandro, zelo sim, lentidão não. O prefeito Bruno Covas tem sido cuidadoso, assim como o seu secretário da Educação, Bruno Caetano, e o seu secretário da Saúde, Edson Aparecido. Zelosos, cuidadosos com a vida de alunos, pais de alunos, professores e servidores públicos municipais. E nós demos autonomia, respeitamos a autonomia municipal nos 645 municípios, Leandro, que compõem o estado de São Paulo. Todo o estado, você sabe, os ouvintes internautas da Jovem Pan também, já está na fase amarela do Plano São Paulo, que permitiu a flexibilização, e como nós estamos há mais de 28 dias na faixa amarela, com isso, o Centro de Contingência do Covid-19, nosso Comitê de Saúde, permitiu que os municípios pudessem retomar as aulas essenciais, respeitando a autonomia dos prefeitos.
Nesta sexta-feira, o prefeito Bruno Covas estará no Palácio dos Bandeirantes, juntamente com o seu secretário da Educação, o seu secretário da Saúde, e certamente se manifestará sobre este tema. Mas ele tem sido zeloso e cuidadoso, e nós temos que respeitar, evidentemente, o zelo e a proteção aos alunos da rede pública de ensino. Governador de São Paulo, João Dória, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, voltaremos a nos falar. Até. Tiago, muito obrigado. Obrigado a você, Leandro, Zé Maria Trindade, aos nossos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a todos muito gratos. E peço que todos, se você me permite, Tiago, ao final dessa entrevista, por favor, ao se deslocarem, saindo das suas casas, retornando aos seus trabalhos, usem máscara. Por favor, não saiam de casa sem estarem usando as suas máscaras. Se possível, façam um distanciamento social de 1,5 metro para uma ou mais pessoas. Levem o seu tubinho de álcool em gel no seu bolso, na sua bolsa. Se protejam até a chegada da vacina. Em definitivo, a melhor proteção é o uso de máscara, é o processo de higienização e é também o distanciamento social. Proteção, oração, até a chegada da vacinação. Muito obrigado a todos, um ótimo dia. Obrigado.